Elias aqui de novo, e nesse vídeo eu vou te mostrar como contar histórias. Histórias são uma das coisas que mais captam a atenção das pessoas. Lembra que eu falei que mais importante do que ter o tempo de uma mulher, você precisa ter a atenção dela? Histórias é uma das ferramentas que você pode utilizar para captar a atenção de uma mulher. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que se conta uma história legal, que as pessoas vão gostar, que prende a atenção delas e, claro, que você possa usar isso por texto. Vamos lá. Por que as histórias funcionam também? Porque prendem a atenção e porque faz também com que as pessoas criem expectativas. Se você for um bom contador de história, você vai deixar as pessoas presas, sempre querendo saber o que vai acontecer. Tanto é que uma das indústrias mais bilionárias do mundo é Hollywood. Eles ganham muito dinheiro vivendo de histórias. Histórias funcionam, ao longo do tempo você pode ver, todo mundo gosta de história. Dificilmente alguém não gosta de uma boa história. Quais são os erros que geralmente as pessoas cometem ao contar histórias? Primeiro, histórias longas demais, principalmente por texto. As suas histórias têm que ser bem curtas, bem concisas. Se você for ficar 2 horas escrevendo, a pessoa vai perder o interesse. Isso também é um erro na vida real. Se você pega aquele cara que conta uma história muito longa, você vai dormir. Perder o timing. Às vezes você quer explicar muito e as pessoas precisam saber o que acontece depois. Então, por mais que você queira criar expectativa, você sempre precisa ir dando recompensas para as pessoas continuarem ouvindo a história. Então eu vou te mostrar a estrutura de história aqui embaixo, mas sempre tem que ter os pontos de virada. A história precisa, se você ficar muito tempo em uma situação, a pessoa vai perder o interesse também. Você não pode perder o time. Você conta um pouquinho, acontece alguma coisa, aí você está em uma situação, acontece outra coisa, e aí você fica nessa situação e acontece outra. Você não pode ficar muito tempo em cada situação. Outra coisa, um erro comum, é contar histórias desconexas com o tema. Então, você tem que usar a conversa para contar alguma história. Ela fala alguma coisa, me atrasei aqui para a faculdade. Aí você pode emendar uma história de quando você se atrasou para a faculdade e aconteceu algo bizarro. Agora ela fala, me atrasei para a faculdade e você conta a história do seu gato Félix. Cara, é estranho, não tem a ver com o tema. Então, procura aproveitar ganchos para contar histórias que tenham a ver com aquilo. Ela foi viajar para a Irlanda. Nossa, aconteceu um negócio bizarro quando eu fui viajar para tal lugar. Às vezes você pode ter ido para outro lugar, mas um lugar perto da Irlanda, ou aconteceu alguma coisa relacionada à Irlanda, mas tem que ter alguma coisa a ver. E também é um erro mentir. Você até pode ocultar alguns fatos, focar só nos fatos que te convém, mas inventar não é muito legal. Procura não inventar porque depois a pessoa pode te perguntar e você vai ter esquecido, ok? Então agora eu vou te mostrar como é que cria uma história, quais são os elementos de uma boa história. Primeira coisa, você tem que descrever alguma situação. Você estava em tal lugar, fazendo tal coisa, seu pensamento era aquele, tal. Por exemplo, quando eu te contei a história daquela garota que eu conheci na balada e me ferrei lá no trânsito com ela. Então eu descrevi a situação, eu conheci ela na balada, a gente marcou de sair, aí o incidente incitante daquela história foi quando eu virei uma rua no GPS e sumiu, não tinha outra rua. Tipo, o GPS me jogou no lugar e desconectou. Aquilo foi o incitante da história. Então, o que é o incidente incitante? É aquilo que praticamente dá um motivo para a história ser contada. É aquilo que te motiva a entrar na jornada ou é aquilo que te faz entrar na jornada. É uma coisa que acontece, você tá lá, sua vida é aquela, acontece alguma coisa que te motiva a entrar numa jornada ou acontece alguma coisa e aí começam os problemas. É aquilo que acontece que vai mudar uma situação. Então, em filmes, você pode começar a parar para analisar. Sempre o filme vai começar com uma descrição da vida do cara. Inclusive, anteontem eu fui assistir um filme do Fábio Porchat. Na verdade, eu nem sei se eu vou te contar o filme, vai que eu estrago o final, mas eu vou descrever algumas coisas aqui só para você entender. Mas basicamente é um filme que ele se separou da mulher, a vida dele tá na putaria, e do nada as pessoas começam a sumir. Então, o incidente incitante é esse. Ele tá no táxi, e aí o taxista pergunta algumas coisas pra ele, enchendo o saco dele, ele tá no telefone, e ele fala, não. Aí beleza, ele tá concentrado no telefone, e quando ele olha, o táxi tá andando sozinho. E aí ele já puxa o freio de mão, fica louco, e sai do táxi, e aí a vida dele muda, ele começa a perceber que tem algo estranho acontecendo com ele. Então aquilo foi um incidente excitante. O cara sumiu na vida da frente dele, o cara desapareceu. Pô,
Aí começa toda uma jornada para ele saber qual que era o problema dele, etc. Então, incidente incitante é aquilo que acontece. Depois tem a busca pelo objetivo. Acontece alguma coisa que vai me motivar a ir para algum lugar. O incidente incitante nesse caso do filme, alguém sumiu da frente dele, depois outras pessoas começaram a sumir e ele vai o filme inteiro tentando buscar a solução para aquilo. Você tem que ter uma busca por alguma coisa na sua história. E aí vão ter altos e baixos. Ele vai parar de enxergar pessoas, aí ele vai conhecer alguém que pode ajudar ele, depois outras pessoas vão sumir, vai pra bad de novo, depois ele encontra outra pessoa que talvez possa resolver o problema dele, aí vai acontecer alguma outra merda, vai acontecer alguma outra coisa que ele acha que é boa. Toda história boa tem altos e baixos. Então, com a garota lá, me ferrei, me perdi, mas aí beleza, cheguei lá, peguei, trouxe ela pro meu AP, deu tudo certo, foi um alto. Mas depois eu fui levá-la de volta, me perdi de novo, foi outro baixo. Então a história teve altos e baixos. Me perdi, achei ela, foi legal, me perdi de novo, tipo, teve 2 baixos e um alto. Tem que ter essa variação nas histórias. E o fechamento, a moral da história, como é que acabou, tem que ter. Sendo assim, eu recomendo que você faça o seguinte, que você procure puxar na sua vida as situações mais engraçadas, mais desafiadoras e mais bizarras que aconteceram com você. E aí você vai procurar pelo menos 5 situações dessa e criar 5 histórias seguindo esse padrão. Então você vai lá, como é que estava a minha situação antes? O que aconteceu que fez eu entrar em alguma jornada, que fez eu entrar em alguma situação? O que foi aquele incidente que me motivou aquilo? Qual que era o meu objetivo? Qual que era a busca ali? Qual que era a razão daquela história? Quais foram os altos e baixos? Não precisa... Por texto não precisa ser muita coisa, tá? No máximo 2 altos, 1 baixo, ou 2 baixos, 1 alto. Tem que ser uma coisa bem concisa. Fechamento e moral da história. Então, o exercício é esse. E aí você pode testar contando para os seus amigos e vendo se as histórias estão boas. Se eles prenderem atenção, se acontecer alguma coisa assim com eles, você sabe que pode contar isso para as mulheres também. Então você pega lá seus amigos e começa a contar as histórias. Cara, você não sabe o que aconteceu. O quê? Então, eu estava lá fazendo tal coisa, aí aconteceu o seguinte, um incidente excitante, ótimo. Aí depois disso, eu tentei várias coisas, tal, aí eu achei que ia dar, não deu, aí eu achei que ia dar de novo, não deu, e aí aconteceu isso e foi o fechamento. Pra você ver, a moral da história foi, você não precisa falar moral da história, mas pra você ver, eu nunca mais vou buscar aquela menina de novo, ou eu nunca mais vou buscar uma mulher sem olhar o Google Maps antes. Essa era a moral da história. Sendo assim, é um ótimo exercício para você. Isso vai te ajudar tanto nas suas conversas pessoais quanto nas conversas por texto. E sempre que você puder linkar essas histórias em situações da conversa, use. Então, procure encontrar uma história legal de alguma viagem sua, porque sempre que você entrar no tema de uma conversa por texto que for viagem, você pode usar. Procure uma história legal sua na escola ou nos estudos, uma história legal sua no trabalho, uma história legal sua com a sua família, uma história legal sua com uma mulher que você pegou. Porque é até legal você contar pra garota algumas situações bizarras com mulheres que você já saiu. Sendo assim, acredito que são 5 bons temas aí pra você criar suas histórias. Uma viagem, escola ou faculdade, trabalho, família e com uma ex-peguete, alguma situação, alguma balada que você foi, que aconteceu algo bizarro. Então, faça o exercício e use isso nas conversas e me agradeça depois.